Fala pessoal, professor André Nascimento aqui. E a gente está com mais uma questão aqui para resolver. Questão 47 do concurso do Instituto Federal, que aconteceu neste domingo. E a questão ela quer saber como se classifica essa sequência. Essa sequência é n sobre 2n mais 1. Bem, pessoal, primeiro a gente vai entender qual que é o comportamento dessa sequência. Vamos entender como são os termos dessa sequência. Ó, vejamos bem. Quem seria o A1? O A1 que é o primeiro termo. O A1 a gente obtém substituindo o n dessa sequência, termo geral, né, por 1. Então a gente obteria o quê? 1 sobre 2 vezes 1 mais 1, que seria 1 terço, né? E quem seria o segundo termo dessa sequência? Agora, no lugar do n, a gente vai substituir por 2. O segundo termo desta sequência seria 2 sobre 2 vezes 2 mais 1, que daria o quê? 2 sobre 5, certo? E o terceiro termo dessa sequência seria quem? Substituindo n por 3, eu obteria o quê? 3 sobre 2 vezes 3 mais 1, que daria 3 sétimos. E os termos dessa sequência, eles são infinitos, certo? E a questão quer saber simplesmente qual é o comportamento dela, né? Se é crescente, se é decrescente. Como é que eu faço isso? Ó, essa sequência, né? A n, que eu vou chamar ela de AN, essa sequência, vou denotar ela por AN. Quem são os elementos dessa sequência? Ó, 1 terço, que a gente acabou de ver, né? 2 quintos, 3 sétimos e assim sucessivamente. Mas essa sequência, ela cresce, ela decresce, como é que a gente faz? Vamos comparar aqui os termos dessa sequência. Ó, vamos comparar primeiro os dois primeiros termos dessa sequência. Como é que fica? Fica ao critério do aluno. Eu gosto de comparar frações transformando na fração com o mesmo denominador, na fração proporcional com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Se eu quero comparar essas duas frações, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira por 5, que é o denominador da segunda, e multiplicar a segunda por 3, que é o denominador da primeira. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Se eu multiplico a primeira fração toda por 5, o que é que eu obtenho? 5 sobre 15 avos, ok? E se eu multiplico a segunda fração toda por 3, eu obtenho o quê? 6 sobre 15. Ó, eu transformei as frações em frações com o mesmo denominador. Porque assim fica fácil de perceber que 6 quinzeavos é maior do que 5 quinzeavos, certo? E logo eu teria o quê? Que 2 quintos é maior que 1 terço, tá? Então agora vamos comparar, pessoal, essas outras duas frações, ó. 2 quintos e 3 sétimos. Como é que ficaria? Eu vou usar a mesma abordagem. Eu vou multiplicar a primeira fração por 7 e a segunda fração por 5. Multiplicando a primeira fração por 7, a gente obtém 14 sobre 35. Multiplicando a terceira fração por 5, a gente obtém o quê? 15 sobre 35. E assim fica fácil perceber que 15 sobre 35 é maior que 14 sobre 35. Ó. Então, em outras palavras, eu tenho o quê? Que 3 sétimos é maior do que 2 quintos, que é maior do que 1 terço. A gente percebe o quê? Que essa sequência, ela meio que está crescendo. Ela seria tem a possibilidade de ser uma sequência crescente. Só que isso que a gente fez não é o suficiente para concluir isso, porque a gente só observou os termos iniciais. Mas nada garante que na frente, nos termos maiores dessa sequência, não haja um decrescimento, uma continuidade, né?
Então a gente tem que ver isso de uma maneira mais geral. E como é que eu posso fazer isso de maneira mais geral? Vocês lembram a definição de função crescente? Quando é que uma função é crescente? Quando eu tenho, quando eu pego dois termos, né, distintos, um maior que o outro, e isso implica que a imagem desses termos é um maior que a outra, certo? Se x é menor que y, a imagem de x é menor do que a imagem de y. Isso é uma função crescente, né? Que se estende à sequência também. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois elementos da sequência e observar suas imagens. Vamos pegar, por exemplo, o termo x e x mais 1. Ó, a gente é claro, né, que x mais 1 é maior do que x. Qualquer número adicionado de 1 é maior do que o próprio número. Tá? E a gente quer observar se a imagem de x, né, associado à sequência, é claro, é menor que a imagem de x mais 1, que é o meu termo que eu estou observando. Só que isso aqui vai acontecer se e somente se o quê? Ó, quem é a imagem de x? Pela sequência, vai ser o quê? X sobre 2x mais 1, né? E quem é a imagem de x mais 1? Será x mais 1 sobre 2 vezes x mais 1 mais 1. Fica aplicando a distribuição aqui, né? Ó, fica 2x mais 2 mais 1, que é a mesma coisa de 2x mais 3. Então, ao invés de 2 vezes x mais 1, a gente vai escrever logo 2x mais 3. Só que essa desigualdade ela ocorre se somente se o quê? Ó, fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos. X vezes 2x mais 3 é menor que 2x mais 1 vezes x mais 1. Resolvendo, isso aqui acontece se somente se 2x ao quadrado mais 3x é menor que 2x ao quadrado mais 2x, aplicando a distribuição, mais x mais 1. Mas essa desigualdade ela acontece se somente se 2x ao quadrado mais 3x for menor que 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Mas isso acontece se somente se o quê? Ó? Se a gente simplificar 2x com 2x ao quadrado e 3x com 3x, eu vou obter o quê? Isso acontece se somente se 0 é menor do que 1. E quando é que 0 é menor do que 1? 0 é menor do que 1 para todo n natural, né? Nessa sequência. Ou seja, a gente conclui que essa função ela é crescente, tá? Essa sequência ela é crescente. Professor, posso marcar logo letra A? Até pode, só que eu vou finalizar fazendo mais um comentário, que além de crescente, essa sequência ela também é monótona. Por quê? Porque toda função crescente ela é monótona. Toda função decrescente ela também é monótona. Porque a gente sabe o quê? Eu tenho monótona não crescente, monótona não decrescente, monótona crescente, monótona decrescente. Então, ser crescente implica em ela ser também monótona. Então, essa questão ela tem dois gabaritos, o que implica na sua anulação. Essa questão cabe recurso, tá bom? Bom, se você gostou, curta, comente e compartilhe. E deixa aqui alguma sugestão para a gente estar resolvendo alguma questão que você queira, tá bom? Valeu!